Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Hoje o nosso tema é o Dia Mundial da Conscientização sobre Linfomas, que foi no dia 15/9. Eu estou com o Dr. Pedro, a gente já falou bastante sobre linfoma no primeiro bloco e agora a gente vai retomar esse assunto. Doutor, eu posso ter um linfoma ou geralmente ele se apresenta mais do que um? Então, dependendo da localização, né, isso pode variar. Então, quando o linfoma, digamos assim, surge numa região que é facilmente percebida, né, a pessoa tende a procurar ajuda mais cedo. Né? Às vezes um linfoma, né, surge como um linfonodo na região cervical ou perto da orelha. Né? São áreas que incomodam, que são facilmente visíveis, né? As pessoas em volta percebem, né, comentam e a pessoa vai avaliar isso daí. Mas dependendo, então pode aparecer em um lugar só, num estágio precoce. Agora, se o linfoma surge numa região intracorpórea, né, numa cavidade, que a gente chama, então, dentro do tórax, né, entre os pulmões, a gente chama mediastino, surge no retroperitônio, né, então dentro da barriga, em algum linfonodo perto do intestino, aí demora mais. Aí são estruturas locais que a pessoa não percebe, que às vezes demoram para gerar sintomas, e quando a gente vai ver esse linfoma, ele já está bem grande, né? Às vezes ele está formando uma massa, né? Mais de 5 centímetros, está comprimindo órgãos, então às vezes a pessoa vem com outros sintomas, como eu falei, constipação, intestino preso, tosse, um pouquinho de dificuldade para respirar, né? E quando a gente vai ver tem uma massa lá, né? E não infrequente é um linfoma, né? E mais de um local, então depende de onde surge. Mas, em teoria, o linfoma ele pode aparecer em qualquer lugar do corpo, né? Não tem uma regra. Perfeito. Doutora, a gente comentou que as taxas de cura elas são muito boas, né? Mas a gente só tem essas taxas porque existe um tratamento. Quais são os tipos de tratamentos para os linfomas? Então, hoje o tratamento do linfoma, a essência dele é a quimioterapia, né? Dependendo do estágio em que esse linfoma está, a gente vai precisar fazer mais ou menos quimioterapia, né? E junto com a quimioterapia tradicional, a gente tem algumas outras moléculas que podem ser usadas, alguns outros medicamentos, né? Então, a quimio, como é que ela funciona? Ela destrói as células que estão crescendo rapidamente, né? Então, por isso que cai cabelo, né? Por isso que dá diarreia, pode dar ferida na boca, né? Afetar a pele, a unha, porque a quimio, ela é feita para agir no tumor, que está crescendo muito rápido. Só que a quimio, ela não é seletiva, então ela não afeta só o tumor, né? Então ela acaba afetando o corpo todo, então ela afeta os nossos órgãos que se multiplicam rápido. Então por isso que cai cabelo, que cabelo cresce rápido, por isso que dá ferida na boca, porque as mucosas se regeneram rápido, né? Mas a essência mesmo do tratamento do linfoma é a quimio, e dependendo do tipo de linfoma, a gente pode associar outras medicações junto. Né? Hoje em dia a gente tem anticorpos, né, que atacam moléculas específicas, tá, do linfoma. Então a gente avalia, depois de fazer a biópsia e confirmar a doença, a gente avalia moléculas que esse linfoma pode ter para caracterizar melhor que tipo que é esse linfoma e com quais outras medicações a gente pode atacar ele além da quimio, né? Mas a base é a quimioterapia, né? E depois que a gente trata o linfoma com quimioterapia, a gente pode ou não utilizar radioterapia também, né? Isso depende do tipo de linfoma, se ele é mais ou menos sensível à rádio, vai depender da localização dele, do estágio que ele está, né? Então, às vezes, o estágio inicial para o linfoma de Hodgkin, a gente pode complementar o tratamento com radioterapia, né? Dependendo da localização. Quando ele tem uma doença muito grande também, o paciente, né, é uma doença que está com um volume grande, a gente sabe que a quimioterapia reduz isso, mas às vezes convém fazer radioterapia naquele local onde estava, né, a doença muito grande. A radioterapia também pode ser usada num tratamento paliativo, para aliviar sintomas de dor e assim por diante. E feito o tratamento, esse tratamento inicial, que tem intenção de cura, a gente vai acompanhar o paciente, né? E também acontece do linfoma voltar, né? Às vezes ele volta, a gente chama de recidiva. Né, acontece dele retornar. E nesse caso a gente tem opções de tratamento também que conseguem curar o paciente, né, em segunda linha, por exemplo, né? Então a gente pode fazer um outro esquema de quimioterapia para induzir resposta e depois levar o paciente para um transplante de células tronco, né?
o pessoal conhece como transplante de medula óssea, né? Na verdade, a gente tira as células tronco da medula, né, e coloca no paciente depois que responde o linfoma, enfim. E nos pacientes que não curaram, né, depois de vários tratamentos, não curaram com o transplante, a gente também tem outras medicações que ajudam hoje em dia e conseguem combater a doença por um tempo bom, né, incluindo imunoterapia, né, que é uma coisa que a gente fala bastante hoje, tem muita gente perguntando, né, para o linfoma também a gente consegue usar alguns medicamentos diferentes, inibidores-alvo que agem dentro da célula do tumor, né, bloqueando alguma etapa do crescimento dessa célula. A imunoterapia ela faz com que o nosso sistema imune ataque o tumor, então ela faz o nosso sistema imune perceber o tumor e começa a atacar o tumor, né? Então a gente tem uma série de medicamentos, tem um armamentário todo que a gente consegue usar para combater o linfoma. Muito bem. A gente comentou que existem alguns fatores de risco e existe como se prevenir? Existem formas de prevenção? Então, esse é o que eu ia comentar, que eu acho bem importante nesse dia de conscientização sobre o linfoma. Diferente das outras neoplasias, né, como o câncer do intestino, onde a gente pode fazer colonoscopia para diagnosticar cedo, a mamografia, né, o exame de colo uterino, o PSA para próstata, enfim. Essas são neoplasias que a gente dispõe de testes, né, e exames altamente eficazes para achar cedo e aumentar a chance de cura. O linfoma não tem nenhum teste assim que ajude a encontrar antes, né? Então, ele não tem orientação e não tem recomendação para rastreamento, para achar cedo. Se a gente for falar em evitar, ele também não está relacionado a muitos fatores de risco preveníveis, que é o que a gente chama, né? Então, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de boca, que está altamente relacionado com o tabagismo, o cigarro, com o consumo de álcool, né? Que a gente pode cortar isso aí, né? O câncer de intestino, que está relacionado com alto consumo de gordura, o sedentarismo, que a gente pode mudar. O linfoma não tem esses fatores que a gente consegue, né, prevenir ou mudar muito. A gente pode orientar a população a tentar evitar, né, exposição exagerada a exames, né? Tem muita gente que procura fazer exames de forma exagerada, tomografia sem necessidade ou sem indicação do médico. Prevenir os trabalhadores que trabalham, né, com exposição química, que está relacionado ao risco de linfoma, trabalham na lavoura, na agricultura e usam agrotóxicos, né? Essas são as pessoas que a gente tenta prevenir e ajudar. Geralmente isso está relacionado já à medicina do trabalho, né? Tem um médico do trabalho nas empresas, ou deveria ter, cuidando disso. A questão também de prevenção de infecções, né? Então tem todos os linfomas eles podem ocorrer com a imunidade baixa. Então os pacientes que têm infecção pelo HIV realizarem o tratamento corretamente, usarem antirretrovirais, se protegerem, né, a população. Então, no geral é isso. Então essa é a mensagem. O linfoma ele é uma doença, não é muito frequente, mas por outro lado ele não tem muitos meios de ser prevenido, também não tem muitos meios de rastrear, de encontrar cedo a doença. Então a grande mensagem é, se a pessoa perceber alguma coisa alterada, né, aqueles sinais de alerta que eu comentei, né, uma íngua muito grande, né, que está crescendo, não diminui depois de 2 semanas, né, é uma íngua que não dói, ela é grande, aderida, o paciente tem febre todo dia, sem sinal de infecção, está emagrecendo, perdendo apetite, são sinais de alerta, que a pessoa tem que procurar, né, o médico dela, ou nesses casos, ou oncologista, já para uma avaliação direta. Então, o recado para linfoma é conhecer esses sinais gerais e não demorar, procurar ajuda se vê que está alguma coisa errada acontecendo. Perfeito. E, ao seu ver, é importante termos um dia para pensar sobre linfoma? É importante trazermos aqui no nosso programa, por exemplo, essas informações? Sim, acho que primeiro, por causa dessa importância que eu falei, né? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né, com ouvir esse nome. A primeira coisa que tem que pensar é, encontrou alguma coisa diferente, alguém diz, acho que isso aí pode ser linfoma. Primeiro vamos com calma, né? Tem que ter calma, tem que procurar o médico, avaliar, porque como eu falei, na maioria das vezes o primeiro sintoma, que é essa íngua aumentada, não vai ser um linfoma. Na minoria das vezes vai ser.
Então, na maioria das vezes é alguma infecção, alguma outra infecção viral, algum machucado que a pessoa fez e inflamou esse linfonodo em resposta, né? Então, a primeira mensagem é não exagerar, né? Nessa reação, ficar muito preocupado. A segunda é não demorar. Se realmente está com alguma coisa diferente, vai no médico, né? Procura, não fica subestimando a saúde, né? E terceiro é as pessoas saberem que tem um bom prognóstico, né? Como você falou, antigamente a gente escutava a palavra linfoma, né? E as pessoas se preocupavam muito. Era uma doença que tinha uma taxa de mortalidade alta, mas isso já há alguns anos mudou, né? Então a gente sabe que o linfoma ele é bem tratável, né? E as taxas de cura dele são altas. Se a gente for comparar com o restante das outras neoplasias, o linfoma tem um prognóstico muito bom. Perfeito, doutor, muito obrigado por participar do nosso programa hoje. Obrigado. As portas do Saúde em Foco estarão sempre abertas. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TVE Canal 58.1. Amanhã tem mais programa Saúde em Foco para vocês.